Agora a gente fala sobre a revogação da prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E para comentar esse assunto, a gente recebe agora aqui no Jovem Pan Jorge Serrão, que é comentarista aqui da Jovem Pan. Jorge, boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Nicole, tudo jóia? Tudo certo. Jorge, qual que é a sua avaliação a respeito dessa revogação da prisão de Eduardo Cunha, que estava detido desde 2016? Por que essa decisão veio só agora? Na justiça é tudo muito demorado e no caso de Eduardo Cunha, ele foi um daqueles escolhidos para a aplicação do rigor seletivo. Ele teria que pagar para outros serem poupados relativamente. Mas no caso dele específico, agora houve uma revogação de prisão, mas ele já estava em casa, ou seja, prisão domiciliar, que é uma prisão muito mais branda, só que estava usando a terrível tornozeleira eletrônica. E agora essa nova decisão o livra de usar esse aparelhinho chato no pé e também mantém Eduardo Cunha um pouquinho mais livre, com relativa liberdade. Talvez até ele agora tenha permissão judicial para falar de seu recente livro, que, por enquanto, não sei se é um best-seller em termos de venda, mas já é um grande livro em termos de circulação pela internet. Todo mundo no seu WhatsApp já recebeu o livro do Eduardo Cunha, Tchau, Querida, para fazer aquela leitura e entender melhor como é que foi o processo de impeachment da Dilma e toda a trama envolvendo o Congresso Nacional naquele momento em que foi interessante ao país detonar uma presidente da República que não teve capacidade de ter apoio, construir apoio político no Congresso Nacional. A Dilma caiu porque não teve apoio, ao contrário do Jair Bolsonaro, que agora soube reconstruir a sua base governista e hoje dificilmente o presidente atual vai sofrer um processo de impeachment como a Dilma sofreu. E essa decisão pegou o mundo político, até mesmo jurídico, de surpresa, ou já era esperada alguma decisão em relação ao caso Cunha? Ela já era esperada, ela estava sendo até postergada demais. Já se esperava que o Tribunal Regional Federal da Quarta Decisão tomasse uma decisão a favor do Eduardo Cunha. O que ninguém esperava é que fosse por unanimidade, como aconteceu. Agora, a grande expectativa da defesa de Eduardo Cunha é se ela vai utilizar o mesmo recurso empregado por Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo a anulação e a suspeição do juiz Sérgio Moro no julgamento daquelas condenações de Eduardo Cunha. Só que ele continua com problemas. Anteontem, ele já voltou a ser denunciado, voltou a ser processado pela 7ª Vara Federal Criminal em Brasília, sob acusação de negociatas em recebimento de propinas no esquema de contratos de combustíveis de aviação. E pela sua avaliação, Jorge, esse entendimento que o próprio Supremo, por exemplo, teve em relação ao ex-presidente Lula, ainda no âmbito da Operação Lava Jato, poderia se estender para o caso Lula, para o caso de Eduardo Cunha também? Esse é o risco. Uma decisão muito esquisita, essa do Supremo Tribunal Federal, ela pode desmoralizar completamente a Operação Lava Jato. Esse é o plano que está sendo calmamente estudado e foi, aliás, arquitetado previamente pelo grande articulador da defesa de todos os envolvidos no Petrolão, que foi o falecido advogado Márcio Tomás Bastos. Ele já previa que quando as ações chegassem ao final no Supremo Tribunal Federal, eles conseguiriam reverter todas as decisões de condenação anteriores. E Jorge, como que essa decisão do TRF pode impactar o mundo político? Eu queria pedir para você lembrar para a gente qual que é a situação de Eduardo Cunha hoje politicamente falando e se essa decisão de revogar a prisão dele preventiva, mesmo que domiciliar, pode impactar de alguma forma nesse cenário que nós vivemos hoje. Sim, a prisão de alguém acusado de corrupção é sempre tida como um caso de lepra, né? Quem vai preso, muitos políticos se afastam desse elemento. Mas no caso de Eduardo Cunha, isso pode ser um pouco diferente. Eduardo Cunha sempre foi um dos grandes articuladores da política brasileira. Talvez parecido com Eduardo Cunha, só o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, consegue ser tão hábil em negociações de bastidores e trazendo deputados para a sua base e para as suas ideias.
Então, Eduardo Cunha ainda é uma liderança que está ali na reserva. E a novidade de agora é que ele, como lançou esse livro Tchau, Querida, junto com a filha dele, Daniele Cunha, e ele está proibido de dar entrevistas, então a Daniele está ocupando naturalmente o espaço do pai. E a tendência é que ela, na próxima eleição, seja candidatíssima a deputada federal para ocupar aquele espaço que o pai deixou em Brasília. Ela já havia disputado, né, Jorge, a Câmara dos Deputados, não? Mas dessa vez ela vem com toda a força. E eu não sei se você concorda comigo no que eu vou dizer agora, Jorge, mas a gente teve ontem, né, a nomeação para os cargos ali da CPI da Covid-19, que promete ser uma CPI importante, né, pelo menos ali no quesito das apurações. Já se sabe, né, já o que a gente também tem visto é que essa CPI provavelmente será negativa, né, para o governo federal, embora também busque fazer ali uma apuração em relação a governos estaduais e municipais. Mas o que é curioso é que essa notícia de Eduardo Cunha vem à tona, né, também na mesma semana em que Renan Calheiros, que estava ali, que ocupava, né, durante o mesmo período a presidência do Senado, na época em que Cunha era presidente da Câmara, e agora os dois acabam ganhando ali um protagonismo de certa forma, né? Sim, é a volta dos que não foram, né? O Brasil assiste sempre a esse drama, né? A essa triste realidade da nossa política, em que aqueles que são os piores acabam sendo os melhores na articulação. Essa CPI está clara, ela foi montada para detonar o presidente Jair Bolsonaro. Só que CPI você sabe como começa, mas nunca se sabe como ela acaba. E nesse meio do caminho, se o presidente Bolsonaro agir com transparência, mostrar claramente os erros e acertos do seu governo nessa operação, ele pode se dar bem, porque governadores e prefeitos também serão alvos dessa CPI, já que já tem centenas de requerimentos pedindo isso. Perfeito, a gente falou agora então com Jorge Serrão, nosso comentarista aqui da Jovem Pan. Acredito que no 3 em 1 vocês também vão falar sobre isso, né? Hoje vai ser esse o tema aí do noticiário. Lembrando que o 3 em 1 começa logo depois do Jovem Pan agora, às 5 horas da tarde. Obrigada, Jorge, pela participação, Obrigado, pelas daqui explicações. a pouco tem mais tiroteio. Com certeza, até mais.